Bom dia! Hoje eu gostaria de gravar esse vídeo para falar talvez o que há de mais importante em meu conhecimento de estudos que fiz não só na língua portuguesa, quanto também em outras línguas para falar. Tenho aprendido com o Espírito do nosso bondoso Criador o que falar, como falar e quando falar. É muito difícil falar o que eu vou falar hoje. Talvez seja o vídeo mais difícil da minha vida. Mas eu quero falar e também não quero anotar nada, não quero escrever nada. Quero falar aquilo que está no meu coração. Não quero ler Bíblia, não quero falar nada. Quero apenas falar. Gravar um vídeo daquilo que a boca fala, o que está cheio o coração. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre o nome verdadeiro do Criador dos céus e da terra, o nome de seu Filho e o nome da cidade santa, bendita, dita nas Escrituras Sagradas. Quando eu leio as Escrituras, eu bem sei o que era, do que é, do que havia de vir e do que já veio. Eu sei fazer a separação do tempo passado, presente e futuro, pois assim aprendi com amados irmãos. E com o tempo deixei de ser menino para ser um homem feito e conhecedor da verdade. Foi isso que Paulo, o apóstolo, ele disse bem claro. Quando eu era menino, pensava como menino, e quando eu cresci, eu dei de mão as coisas de menino. O homem interior, ele existiu em um tempo, aquele tempo chamado antes do ano 70. Então vamos falar então sobre o nome do nosso bondoso Criador. Amados, no livro de Números, capítulo 6, versículo 27, está escrito assim: colocará o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Se todo judeu deveria ter o nome do Criador, deveríamos então entender diferenças simples entre o que é tradução e o que é transliteração. Tradução se faz de alfabeto para alfabeto. Todo país e qualquer país que tem o mesmo alfabeto do Brasil se pode fazer tradução. Um país como a China, o Japão, como a Indonésia, a Malásia e alguns outros países onde a língua é caracteres, não é o alfabeto nosso, então se faz transliteração. Japão e China, por exemplo, faz transliteração. O hebraico e o aramaico é caracteres, não se faz tradução. É impossível e não existe possibilidade nenhuma de fazer tradução, porque não se faz tradução de caracteres para a língua de um país de origem do qual tem o nosso alfabeto brasileiro. Então o hebraico aramaico deveria ter sido feito por transliteração. Então João Ferreira de Almeida não fez tradução da Bíblia de original nenhum. Ele pegou a Bíblia em espanhol e traduziu para português do Brasil. Então não é uma transliteração, é uma tradução. E por sinal, não é muito perfeita, mas aproxima-se de uma perfeição de 99%. Ideal, maravilhoso, gracioso. Esse 1% faz muita diferença. Eu gostaria que você se tornasse um garimpeiro, procurador de diamantes nas Escrituras Sagradas, como a própria Bíblia nos ensina. Se procurares como há tesouros escondidos, ele vai nos deixar achar. Ele sabe que nós estamos procurando. Não existe nenhuma pergunta que tu possas fazer para o Criador que ele não lhe responderá em vida. A questão é que nós fazemos as perguntas e não desejamos as respostas e muito menos esperamos as respostas. Então, o nome do Criador. Vamos focar no nome do Criador. Primeiramente, o nome do Criador. Eu vou te falar o nome dele direto agora e daremos sequências em todas as explicações. O nome do Criador, em português do Brasil, é Iau. Iau. Mais nada. O Criador chama Iau. Todo judeu tendo o nome Iau tem que ter, como você tem o sobrenome do seu pai ou da sua mãe,
e o nome de todos os seus irmãos e de todas as suas irmãs é Ial, ou Borges, ou Cruz, ou Camilo, ou qualquer outro nome, Lima, Pereira, Carvalho, o nome dos seus irmãos, das suas irmãs, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, toda a família carrega o nome dos seus pais. Então os judeus também. Todo judeu deveria ter o Pai Celestial como nome fundamentado em seu nome. A exemplo disso, no hebraico e no aramaico, no grego e no latim, não existe a letra J. A letra J foi criada no ano de 1517 por um homem chamado Petrus Ramos, que é Pierre Ramier, ou em francês, Pierre Ramier. Petrus Ramos criou essa letra. Antes do ano de 1517, nunca existiu a letra J em nenhum alfabeto do mundo. O que significa que o nome de Deus, então, o nome do Criador, não é Jesus, não é Jeová, não é Javé, não é Yahvé. Isso tudo é mentira, isso tudo é balela. A verdade hoje, ela é fundamentada de forma muito simples. O Salmo 19 diz que os céus e a terra proclamam a majestade do Criador e um dia declara a outro dia a sua majestade. Então, sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. Como que eu poderia ouvir a voz dele, a voz do seu nome, o nome de seu filho, como está em Provérbios? Como poderíamos ouvir? É como se fosse feita uma pergunta: você conhece o Criador? Você conhece o seu filho? Você conhece aquele que viria ou virá, ou já veio, já voltou? As pessoas têm muitos problemas na leitura das Escrituras. E o que eu quero focar então no nome Ial. Você poderia falar o nome Jeremias com letra J, mas não existe esse nome em hebraico. O nome Jeremias é Yarmi Ial. Yarmi Ial. Então, se Jeremias tem um nome Ial, prova que ele era judeu, porque estava escrito para colocar o nome de Ial no nome de seus filhos, todos eles. Isaías você fala Ishaial. Ishaial. Judá, letra J, não existe em hebraico nem em aramaico, letra J. Então você poderia falar Ialdá. No filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, Judas é chamado em hebraico Ialdá. Ialdá. Se você vê o filme e vê a cena, você vai ver. Então eu uso uma técnica muito simples que vou defender no mestrado que eu vou fazer e espero fazer breve lá em Campinas, na faculdade aonde eu posso fazer o mestrado, e vou defender essa tese. Todo raciocínio lógico comum tem um fundamento só: uma risada. Se eu contasse uma piada ou um caos em 100 idiomas diferentes, com 100 traduções de alta performance, 100 traduções coeficiente, rápida, ligeira, uniforme, para 100 países diferentes, com 100 tradutores diferentes, com perfeição no conto da piada, quando eu terminar e chegar no clímax da piada, todos têm que rir oníssimo. Não pode rir senoidal. Uns riem e outros não riem. Não. A hora que chegar no clímax da piada, todo o auditório tem que rir em uma só conexão. Não há possibilidade de rir, porque aí o raciocínio não é lógico e nem comum. Então, usando essa técnica de raciocínio lógico comum, quando eu falo uma verdade, o seu raciocínio, a sua lógica, compreende aquilo que estou falando de forma muito clara. E hoje vou usar essa mesma terminologia e essa mesma sabedoria que eu tenho, que eu aprendi, essa mesma inteligência que eu recebi, esse mesmo conhecimento, essa mesma sabedoria eu quero transmitir a você de forma bem simples. Meu querido, gostaria que você compreendesse algo maravilhoso. Vamos lá então em dizer nomes hebraicos. Por exemplo, se você pega um catálogo telefônico da sua cidade, você vai ver que algumas assinaturas de pessoas ou de famílias muito tradicional naquela cidade, como aqui na minha, existe a família Borges, a família Pereira, a família Fonseca, a família Cruz, a família que tem sobrenome, por exemplo, Lima, Carvalho, Pinheiro,
Pereira, vários e vários nomes são iguais e tem muitos nomes no catálogo telefônico exatamente assim. Se você pegasse um catálogo telefônico, mais ou menos de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, você ia encontrar o nome Yao em todas as páginas. Isso é raciocínio lógico comum. Raciocínio lógico comum é quando eu posso perceber de forma grandiosa aquilo que eu falo com muita simplicidade. É possível perceber, é fácil perceber, e a lógica de um raciocínio comum é perceptível para todas as pessoas. Pessoas simples, pessoas ignorantes, pessoas inteligentes, pessoas que são contraditórias. Elas não podem ser contraditórias consigo mesmo, porque o raciocínio lógico comum lhe traz essa uniformidade de compreensão e de inteligência. Vamos lá então. Se você pegasse um catálogo telefônico em Jerusalém hoje, todos os verdadeiros judeus deveriam ter o nome Yao, todos. Por exemplo, o primeiro-ministro de Israel hoje, ele chama Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Yao, no final, prova-se que ele tem uma descendência judaica, hebraica, com perfeição. Quando você fala judeu, você está mentindo para si mesmo, porque não existe letra J. O nome judeu em hebraico é Yaudin. Yaudin, povo de Yao. Din é povo, povo de Yao. Se você pega o nome de Jerusalém com letra J, é outra mentira descabida. Eu gostaria tanto que as pessoas percebessem como é fácil perceber a mentira no meio da verdade. É como se conhecesse 1 quilo de diamante e uma pedra falsa no meio dos diamantes. É fácil perceber. E o contrário também. 1 quilo de pedras comuns, pedras falsas e um diamante no meio deles. É fácil perceber. Eu nunca vou estudar mentira, eu vou estudar a verdade. Eu nunca vou procurar ler livros de ninguém, a não ser as escrituras sagradas, no sentido de compreender a verdade, exceto aqueles que julgam falar a verdade usando a sua sabedoria, como eu estou usando agora. Então eu consigo ouvir, consigo ler, consigo estudar, tanto quanto tenho aqui atrás de mim mais de 1.700 livros a respeito da Bíblia Sagrada, com mais de 53 dicionários bíblicos, com mais de 300 apostilhas de todas as faculdades que eu fiz, de todos os estudos que eu fiz, em Belo Horizonte, fora de Patos, em outras cidades, aqui, e com 35 anos de estudo na área de teologia, eu posso te afirmar que o nome do Criador é Yao. Por isso você fala a palavra celeste, Yao. Por isso você fala a palavra mundi, Yao. Por isso você fala a palavra aleluia. Por isso você fala a palavra como Yao Shalem, o nome da cidade em hebraico. Jerusalém não existe, J-E não existe, Jeru não existe, porque a cidade tem o nome do Pai, do Filho e o nome da cidade em um só nome. Pai, Filho e a cidade em um só nome. Então o Filho tem o nome de Yausha. Yausha. A palavra Shá, mundialmente, na etimologia, significa cura, libertação, vitória, vencedores, perfeito. Tem vários nomes que apresentam a palavra chá. Por isso, quando alguém está doente, você fala: tome um chá que você vai sarar, tome um chá que você vai ficar curado, tome um chá que você ficará perfeito. Então, aquele que é perfeito, o Filho do Altíssimo, que veio, se fez carne, o próprio Criador que se fez carne, habitou entre nós, ele é o único perfeito, ele é o único santo, ele é o único imaculado, ele é o único puro, ele é o único que traz a cura, a salvação, o sozo em grego. Então, quando você olha, você fala para a pessoa doente: tome um chá que você vai sarar, tome um chá que você vai ficar curado. Meus queridos, eu gostaria que esse vídeo não ficasse grande, mas eu creio que ele vai ficar. Porque agora vamos falar do nome do filho, Yausha. Quando o anjo apareceu a Maria, ela disse a ele: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a palavra chá é a salvação, ele salvará o seu povo de seus pecados. Então Yausha, a salvação vem de Yao. A salvação vem de Yao. Por isso o nome dele é Yausha. E a cidade chama Yao Shalem. Eu conversando com uma doutora, uma amiga minha, já há muito tempo, não a vejo, mas tenho saudades dela.
chama Thelma Bastos. Thelma Bastos morava em Uberaba. Thelma é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei em toda a minha vida. Thelma me falou sobre a leitura eterna de várias nações. Quando você fala A, E, I, O, U, não se tem conjunção de palavras mundialmente. A palavra A pode ser E, a palavra I pode ser A, e várias simultâneas modificações das vogais. Então, nós não temos mudanças nas consoantes, mas temos mudanças nas vogais. Eu fiquei muito perplexo porque Thelma é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci em toda a minha vida e cuja humildade excede a sua honra e a sua pessoa. Thelma Bastos era de Uberaba, eu conheci em Uberaba. E seu marido também, pessoas idôneas, pessoas maravilhosas. Meus queridos, eu gostaria de falar para você sobre a expressão Yod, Re, Vav, Re. E a letra Yod é a letra Y, a letra I transliterada, a letra H, ela tem o som de duplo A, H. E a letra W tem o som de U, então Yau. Você fala Yau. E a letra H no final, em hebraico, se ela for uma letra isolada no final, a letra H, ela tem som de duplo R, como se fosse rua. Você escreve com um só R, rua, mas tem o som de dois R's, rua. Então, Yahu ficaria o nome do pai, e Yau não pode ter o som H, é mudo se ele não for a última letra. Ele, no meio da frase, ele tem aqui, igual no Brasil, como você fala hotel, Hélida, Hélio, com a letra H, um som mudo de H. Então, como Yausha, não tem, mesmo que te escrevesse com H, Yod, Re, Vav, Re, Shá, não daria o som duplo do R, então fica Yausha. E a cidade chama Yerushalayim. A palavra Shalem é a mesma raiz da palavra Shalom, que significa paz. Paz, não essa paz que o mundo conhece, né? A palavra paz é nome de blasfêmia. A palavra paz é uma blasfêmia. Pax era uma deusa grega. Tiraram então o nome verdadeiro, que era Shalom, e colocou Pax, que é paz, que é uma deusa grega. Se nós observarmos tudo isso, vou gravar um outro vídeo para falar sobre os nomes de blasfêmias dentro das Escrituras Sagradas. Aquelas blasfêmias que a mulher de Apocalipse colocou, ela estava cheia de nomes de blasfêmia. E também aquela parábola que o próprio Yahshua nos ensinou, que é o reino dos céus, a que se compararei o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou fermento em 3 medidas de farinha. As 3 medidas de farinha com fermento. É isso que eu quero explicar em outro vídeo. Vamos voltar então para a palavra do filho. O filho chama Yahshua e a cidade Yerushalayim. Tem o nome do pai, Yahshua, o nome do filho, Yerushalayim, o nome da cidade. Para ficar bem claro, todos os animais do mundo, quando houve em Babel a diferença, a confusão das línguas, depois do dilúvio, quando houve a confusão das línguas, os animais não teve modificação na sua linguagem. O homem teve mudança na sua língua, mas os animais não. Tanto um lobo como um leão, um urso, qualquer animal do mundo que se expresse o seu som vocálico, no mundo inteiro é uniforme. Vamos ver então qual é a linguagem dos animais. Porque nós cantamos um cântico que fala: as feras do campo refletem teu poder. As feras do campo refletem seu poder. E o seu poder está no seu nome. O nome que está acima de todos os nomes que se nomeiam nos céus e na terra. Meus queridos, o lobo, ele uiva assim. Iau! Ele fala o nome do Criador. Ele invoca o nome do Criador. Iau! Iau! Sabe como que o elefante faz? O elefante faz assim, ó. Com a sua tromba, invocando o nome do Criador. Se você entrar na internet e colocar leão doente invocando o nome do Criador, você vai ver a perfeição da palavra Yahu. O leão fala Yahu claramente. Yahu, com 2 R's.
Porque o filho do Criador é chamado leão da tribo de Ialdá, ou Yahudá, ou Judá, como as pessoas falam. Então, meus queridos, eu gostaria muito que você compreendesse que não é possível falar o nome da cidade com outro nome, a não ser Yahushalém. Se você perguntar um judeu verdadeiro, um Yaldim verdadeiro, um judeu verdadeiro, perguntasse a ele, o senhor é judeu? Na sua mente, ele ia falar assim, como eu posso ser judeu, seu imbecil, sendo que não existe a letra J no meu alfabeto? Eu sou Yaldim. Tão simples quanto isso. Então, meus queridos, eu gostaria que você compreendesse algo bem simples. Na palma, quando o Criador disse para Jeremias, eu escrevi o meu nome na palma de sua mão. Se você colocar a sua mão assim, você vai ver aqui, ó, a letra Y, a letra Y, a letra H, aqui a letra H e aqui a letra W. Está escrito o nome do Criador na palma da minha mão. Ial, em hebraico. Em hebraico. Se você ler claramente, H-Y-Y-H-W, Ial. É isso que está escrito. Quando os judeus foram expulsos de Ouro Preto, eles fugiram para mais ou menos 140 quilômetros de distância de Ouro Preto, que era a capital de Minas Gerais, e lá eles começaram um arraial, começaram um vilarejo, e depois se tornou uma cidade, e essa cidade hoje chama Belo Horizonte. Aonde o judeu chega, a prosperidade chega, a riqueza chega e se tornou a maior cidade do estado de Minas Gerais. E lá eles comunicavam secretamente um com o outro para que não houvesse a perseguição. E lá eles batiam na porta e dizia o nome do Criador de trás para frente, porque não podia falar o nome de Deus em vão. Então ele falava o nome de Deus de trás para frente, que é Uai. Uai, Ial, Uai, de trás para frente é Uai. Por isso o mineiro fala o nome de Deus o dia todo, de trás para frente, sem saber o que está falando. Ial não é porque em inglês, como algumas pessoas falam. Isso é outra balela e outra mentira, embora seja verdade que Ial, Uai em inglês é porque. Meus queridos, eu gostaria de falar algo para você também muito importante. Quando o nome do filho é falado em todas as gerações, em todas as nações. Se você observar um animal, um cavalo, uma égua rinchar, você vai ver que ele fala Ial. Todos os animais do mundo falam Ial. Hoje, na internet, se você colocar animais invocando o nome do Criador, você vai ouvir dezenas de animais invocando o nome do Criador, falando a palavra Ial. Ial. Como que um gato mia dentro de casa? Miau, miau. Então, o nome do Pai, o nome do Filho hoje é conhecido em todas as nações por poucas pessoas, mas se multiplica pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube e por todos os canais de transmissão. O nome dele se faz conhecido, muito conhecido. E para mim isso é um assunto maravilhoso porque eu amo a palavra de nosso Pai Celeste. Ial. Um grande abraço e até breve.